Quando 22 de dezembro de 2032 chegar, uma cidade da Terra pode simplesmente deixar de existir. Não é roteiro de cinema. Não é teoria da conspiração. É um número frio rodando agora em simulações de defesa planetária, alimentadas por telescópios que vigiam o espaço todos os dias. Pela primeira vez, nós sabemos antes, e quando se sabe antes, ignorar deixa de ser uma opção confortável. Neste vídeo, você vai entender como um asteroide conseguiu se esconder no ponto cego do Sol, o momento em que um simples e-mail mudou o status de curiosidade astronômica para prioridade global e por que, em alguns cenários, a única solução não é desviar a rocha, mas tirar milhões de pessoas do caminho. No fim, a pergunta não vai ser só: ele vai bater ou não vai? A pergunta vai ser outra: o que a humanidade faz quando o universo decide avisar antes? Existe um instante em que o perigo já está vindo, mas ninguém ainda sabe. Esse é o ponto cego do céu. Enquanto telescópios observam o espaço profundo, há uma região iluminada demais pelo Sol, onde sensores simplesmente não conseguem enxergar direito. Não é falha humana. É limite físico. Asteroides que vêm da direção do Sol são o maior pesadelo de quem trabalha com defesa planetária. É como atravessar uma estrada com um farol de um caminhão apontado direto para os seus olhos. Você vê luz por todo lado, mas não enxerga o que vem em alta velocidade na sua direção. Foi assim que o 2024 IR-4 passou despercebido. Camuflado no brilho solar, ele ficou invisível por meses. Asteroides vindos dessa região só se tornam visíveis quando já escaparam do brilho do Sol. Isso reduz drasticamente o tempo de observação. Em defesa planetária, tempo é tudo. Imagina olhar para o céu em busca de perigo e descobrir que a ameaça estava escondida exatamente no ponto mais brilhante do firmamento. Quando finalmente apareceu nas imagens de um telescópio, já não era uma curiosidade distante. Para quem analisa esses dados, foi como descobrir um intruso armado já dentro de casa. No início, 2024, IR-4 era só uma linha em um catálogo gigantesco, um ponto perdido entre milhares de outros. Mas existe um instante preciso em que esse ponto muda de status. É quando ele ganha um número grudado nele, um número frio, matemático, silencioso e ainda assim capaz de mudar decisões no planeta inteiro. A cada nova noite de observação, a órbita ficava mais precisa, e em silêncio, a probabilidade de colisão começava a subir. Era como ver um carro distante no retrovisor começar a crescer. Na astronomia, quase tudo é improvável, mas existe um limiar que transforma a rotina em alerta. Quando a chance deixa de ser desprezível e passa a ser mensurável, aquele objeto entra oficialmente no radar da defesa planetária. Em poucos dias, os números saíram da zona confortável do quase impossível e entraram no território incômodo do não dá mais para ignorar. Não era fim do mundo garantido, mas já era sério demais para ser tratado como curiosidade. Agora, imagina o clima dentro de um laboratório quando o software atualiza e aquele 0, alguma coisa cruza o limite de preocupação oficial. Ninguém faz piada. Alguém confere os cálculos manualmente. Outro chama mais telescópios. Aqui começa a corrida contra o relógio. As perguntas explodem em cascata. Quantas noites temos para refinar a órbita? Quantos telescópios podem ser apontados para o mesmo alvo? Quanto tempo resta até o asteroide desaparecer de novo no brilho do Sol, levando embora a chance de termos certeza? Aqui está o detalhe que muda tudo. No espaço, risco não significa certeza. Significa probabilidade suficiente para exigir decisão. Números pequenos parecem inofensivos, mas em defesa planetária, eles significam semanas a menos para reagir. Significam evacuação em vez de desvio, contenção de danos em vez de prevenção total. É nesse ponto que observar deixa de ser suficiente. Um exemplo disso já aconteceu em 2013, o meteoro de Chelyabinsk explodiu sobre a Rússia, vindo de uma direção pouco monitorada. Não houve alerta, não houve sirene. Milhares de janelas quebradas, mais de 1.000 feridos, tudo em plena manhã. Agora, a diferença é outra. O aviso não veio como explosão no céu, mas como números em uma tela, com as probabilidades subindo, as trajetórias se estreitando e a Terra aparecendo em mapas de risco. E uma pergunta incômoda cresce junto com esses cálculos.
Quantas outras rochas ainda podem estar escondidas no ponto cego do céu? Pouco depois de 2024, Year 4, cruzar o limiar de preocupação, um e-mail saiu de um escritório discreto da Agência Espacial Norte-Americana, o Escritório de Coordenação de Defesa Planetária. Não teve nada de manchetes e nem nada de alarme público. A mensagem era técnica, direta. Observatórios do mundo inteiro deveriam priorizar aquele alvo específico. Na linguagem da defesa planetária, isso significa apenas uma coisa: prioridade global. De repente, telescópios em desertos, montanhas e universidades passaram a disputar minutos de observação do mesmo ponto no céu. Cada imagem virava uma peça nova no quebra-cabeça, enquanto a maior parte da humanidade seguia a rotina. Um grupo pequeno tentava prever, com precisão de quilômetros, algo que se movia a dezenas de milhares de quilômetros por hora. É cena de filme, mas sem música épica, só gráficos mudando em silêncio. Uma única mensagem eletrônica passa a separar dois mundos para quem recebe esse tipo de alerta. O céu deixa de ser cenário e vira sistema dinâmico, cheio de objetos a rastrear com urgência. Para quem não recebe, é só mais uma noite estrelada para foto em rede social. E aqui surge um problema ainda maior. Descoberta tardia não é só detalhe técnico, é limite físico. Missões de desvio levam anos. Projetar, construir, lançar, viajar até o alvo e alterar sua órbita. Exige tempo. Se o risco aparece tarde demais, empurrar a rocha sai de cena. E entra algo muito mais duro: aceitar que ela vai chegar. Quando astrônomos falam em impacto, eles não apontam logo para uma cidade específica. Antes surge o chamado corredor de incerteza, uma faixa estreita que corta o planeta. Se a rocha cair, será em algum ponto dessa linha. Em simulações como as de 2024, Year 4, esse corredor pode atravessar oceanos, continentes e regiões densamente povoadas. É como desenhar uma cicatriz no globo terrestre. Pequenas incertezas hoje viram enormes diferenças amanhã. Um erro de milímetros agora pode virar milhares de quilômetros no futuro. Visualmente, é como a rota de um avião que ainda não travou o plano de voo final. Ele cruza continentes e mares, e qualquer desvio mínimo muda o ponto de chegada. A diferença é que, no caso de um asteroide, não há piloto corrigindo em tempo real. Só leis da física empurrando a rocha em silêncio, enquanto computadores aqui embaixo tentam adivinhar onde essa linha imaginária vai tocar o chão. E isso leva a uma pergunta que nenhum computador responde sozinho: o que fazer quando essa linha passa sobre cidades reais? Aqui a ciência encontra a política. E o dilema deixa de ser técnico, passa a ser humano. Quem decide se uma missão de desvio pode, sem querer, mover o impacto de uma região menos habitada para uma metrópole? Quem assina essa ordem? Se não houver tempo para desviar, quem decide evacuar milhões de pessoas com base em probabilidades? Missões de desvio levam anos para sair do papel. Em muitos cenários, o tempo roubado pelo ponto cego do Sol é tudo o que a gente não tem. Enquanto isso, muita gente ainda acredita na solução simples: explodir o asteroide. Os filmes adoram essa ideia. A física, nem tanto. Fragmentar uma rocha pode significar trocar um alvo único por dezenas ou centenas de fragmentos, cada um com energia suficiente para causar destruição regional. É como transformar uma bala de canhão em uma chuva de estilhaços. E há outro detalhe desconfortável: nem sabemos como a maioria dos asteroides é por dentro. Alguns são blocos sólidos, outros são pilhas soltas de rocha e poeira. Explodir uma pilha dessas pode gerar um caos impossível de prever. Por isso, fragmentação costuma ser último recurso, usada apenas em cenários muito específicos e com bastante antecedência. E se nada disso funcionar? Existe uma terceira opção, a menos popular, a mais pesada: aceitar o impacto e focar em salvar o maior número de vidas possível. Nos exercícios oficiais, isso não é tratado como apocalipse, e sim como gestão de desastre. Evacuar cidades, reforçar hospitais, redirecionar energia, comunicação, infraestrutura, tudo isso sabendo que ainda existe a chance de o asteroide desviar sozinho no último momento. É reorganizar a vida de milhões de pessoas por algo que vem do espaço. E isso mexe com algo profundo: a nossa sensação de segurança. Saber que existe uma data no calendário, mesmo com probabilidade pequena,
Muda a forma como olhamos para o futuro. É como viver sabendo que há um exame marcado. Talvez dê tudo certo. Talvez não. Para a maioria das pessoas isso passa despercebido, mas quem acompanha a defesa planetária sente o impacto psicológico de cada atualização. O cérebro humano não lida bem com probabilidades pequenas de eventos extremos. Ou parece irrelevante, ou parece insuportável. Aviso prévio não gera só pânico, mas também gera ansiedade prolongada. Meses ou anos convivendo com uma data possível alteram mercados, decisões, prioridades e comportamentos. Tecnologia sozinha não resolve comportamento humano. Sem preparo psicológico e comunicação clara, até a melhor ciência falha. Mesmo assim, pela primeira vez na história, não somos totalmente pegos de surpresa. Temos telescópios, simulações, protocolos, ainda não somos invencíveis, mas não somos mais passageiros cegos. Cada asteroide monitorado funciona como um ensaio involuntário, testando sensores, cooperação global e capacidade de resposta. Mesmo quando nada acontece no final, algo muda, porque o céu nunca esteve tão quieto quanto parece. E aí voltamos ao 2024, Year 4, quando você junta o ponto cego do Sol, a descoberta tardia, o e-mail silencioso, o corredor de risco e os dilemas morais, esse asteroide deixa de parecer um vilão. Ele vira um espelho, um lembrete de que o céu nunca esteve realmente vazio e de que, agora, nós sabemos disso com antecedência. A pergunta final não é se ele vai bater. A pergunta é outra. O que vamos fazer quando o universo avisar de novo? Porque da próxima vez, talvez não haja tanto tempo. Talvez o corredor seja mais estreito. Talvez não exista evacuação possível. O impacto não é o maior risco. O maior risco é saber antes e, mesmo assim, não saber agir. Se esse vídeo fez você olhar para o céu com mais respeito e um pouco mais de medo saudável, então ele cumpriu o papel. Agora eu quero saber de você. A humanidade deveria investir bilhões em defesa planetária ou resolver primeiro os problemas aqui embaixo? Deixe a sua opinião nos comentários. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para acompanhar os próximos capítulos dessa história. E se você quer entender outro perigo real que já está acontecendo agora, assiste ao vídeo que aparece na tela. Quando o lixo espacial começar a cair, a órbita da Terra já estará em colapso. Porque às vezes, o maior risco não é o impacto, é achar que ainda temos todo o tempo do mundo.